Oi, crianças! Na nossa aula de ensino religioso desse bimestre, vamos fazer uma viagem à Cidade Prometida. Então, hoje, na aula de hoje, vamos falar sobre um monte que vocês já conhecem, porque no bimestre passado falamos muito sobre ele, que é o Monte Sinai, ou também chamado de Monte Horebe. Mas antes de começar essa viagem até esse monte, vamos orar, tá bom? Então, todo mundo fechando seus olhos, baixando suas cabeças e oremos. Senhor Deus, maravilhoso Pai, queremos te agradecer por mais este dia que o Senhor nos concede. Obrigada, Deus, porque tivemos férias maravilhosas, a qual a gente pôde descansar e o Senhor tem cuidado de nós e da nossa família. Deus, abençoe cada criança que está assistindo essa aula, que elas possam ter um entendimento, Deus, na tua palavra e que a tua palavra possa penetrar no coração de cada criança, que elas possam estar aplicando cada dia, Deus, nas suas vidas, na vida dos seus familiares. E assim te pedimos, Pai, também perdão dos nossos pecados. Em nome do teu Filho amado Jesus. Amém. Então, crianças, vamos fazer essa viagem para o Monte Sinai ou Monte Horebe. Então, onde foi que aprendemos sobre esse monte? Esse monte é conhecido para nós porque teve um personagem que estudamos muito no bimestre passado. O nome dele era Moisés. Então, o que é que Moisés fazia nesse monte? Lembram que Moisés, depois que ele fugiu do Egito, ele se casou com a esposa dele chamada Zípora. Ele foi pastor de ovelhas e um dia ele estava apacentando as suas ovelhas. Então ele reparou que no monte tinha lá uma chama, uma sarça pegando fogo, porém ela não se queimava. Então ele decidiu olhar o que é que estava acontecendo. Vocês lembram dessa passagem na Bíblia? Lá se encontra em Êxodo 3, capítulo 3, versículo 1. Moisés, ele ficou curioso porque ele viu aquela sarça pegando fogo, porém não se queimava. Então ele decidiu chegar mais perto para saber o que estava acontecendo. E quando Moisés foi chegando perto, ele ouviu uma voz dizendo: Moisés, Moisés. E ele respondeu: Estou aqui. Então Deus falou: Tire as sandálias, pois o lugar onde tu estás, ele é santo. Olha só, o primeiro momento que Moisés teve aquele contato com Deus, onde Deus falou com ele, foi no Monte Sinai. Então, foi nesse monte que Deus deu uma missão muito importante a Moisés, que era libertar o seu povo que estava lá, preso como escravo no Egito. Vocês lembram dessa história? Então, o povo de Deus estava sofrendo lá no Egito. Faraó estava maltratando eles. Então, Deus queria acabar com o sofrimento do seu povo. Então, mandou Moisés até lá para libertar o povo dele. E depois que eles fossem libertos, eles iriam prestar um culto ao Senhor. Mas tinha que ser em um lugar específico. Em Êxodo 3:12 diz que eles deveriam prestar culto ao Senhor no Monte Sinai. Olha só, aonde Deus estava falando com Moisés. Então, quando o povo fosse libertado, eles voltariam até o Monte Sinai e prestariam cultos ao Senhor. Vocês lembram que não foi tão fácil assim, né? Deus disse a Moisés para ele ir para o Egito. Só que Moisés ficou dando desculpas, dizendo que não sabia falar, que o povo não iria ouvir. Mas Deus disse que iria mandar Arão, que era irmão de Moisés, para ajudá-lo lá no Egito. Deus, ele queria que Moisés executasse o seu plano. Por quê? A vontade de Deus é soberana. Então, tudo acontece como Deus quer. Então, mesmo Moisés tendo medo, mesmo Moisés dando desculpas, no fim, Moisés cumpriu a vontade do Senhor, porque a vontade de Deus, ela é soberana. As coisas acontecem como Deus quer, como Deus ordena. E assim o plano do Senhor foi executado. Moisés foi ao Egito para cumprir a vontade de Deus. E vocês lembram que a história não foi nada fácil, não. Então Moisés foi ao Egito, falou com Faraó. Faraó se negou a libertar o povo do Senhor. Então o que aconteceu? Deus mandou as pragas. Então teve pragas, o povo egípcio sofreu, mas graças ao Senhor Deus, nada aconteceu com o povo dele, porque Deus os livrou. Quando Faraó libertou o povo de Deus para eles irem, depois se arrependeu e foi atrás do povo de Deus novamente. Então eles se depararam com o mar vermelho ali. Então o que aconteceu? Moisés liderando o povo do Senhor,
Então, o que Deus fez? Ele abriu o mar para o povo atravessar. E assim o povo atravessou. E depois que a última pessoa do povo de Deus atravessou, o mar se fechou novamente. Então, os egípcios que estavam ali atrás do povo de Deus, muitos morreram afogados. Então, Deus faz assim para livrar o seu povo. Então, não foi nada fácil a libertação do povo de Deus do Egito. Então ali começou a caminhada do povo de Deus até a terra prometida, porque Deus havia prometido uma terra para eles. Então eles começaram a caminhar pelo deserto. Só que 3 meses de caminhada, eles chegaram ao deserto de Sinai. Eles se depararam em frente ao monte, o Monte Sinai. Então ali o povo de Deus acampou ao redor do monte. E Moisés subiu até o monte para falar com Deus. E lá Deus falou a Moisés que ele dissesse ao seu povo que eles lembrassem do que ele tinha feito por eles, como eles libertaram eles do Egito, para que eles saíssem daquela escravidão, e que se eles obedecessem e cumprissem a aliança do Senhor, eles seriam o seu povo. E Deus disse a Moisés que ele ainda dissesse mais, que esse povo era um povo separado, era escolhido para Deus, para servir a Deus. Olha só que incrível! Então Moisés desceu o monte e chamou os principais líderes e falou o que Deus tinha dito a ele. E os líderes disseram que sim, que eles serviriam ao Senhor. E Moisés subiu novamente ao monte para dar resposta do povo a Deus. E Deus disse a Moisés que iria falar em uma nuvem escura com Moisés, para que todos pudessem ouvir e ali acreditarem, confiarem em Moisés. Então Deus disse a Moisés para que avisasse ao seu povo que eles se purificassem, porque Deus iria descer sobre o monte e todos ali poderiam ver a Deus. Então eles teriam que se purificar. Como assim? Lavar as suas roupas, se arrumar, para que quando Deus descesse sobre o monte, eles estivessem purificados. Outra coisa também, eles não poderiam chegar perto do monte, porque o lugar era santo e era o lugar onde Deus falava com Moisés. Então ninguém ali poderia tocar no monte, apenas quem Deus ordenasse que subisse, certo? Então eles tinham que ficar distantes do pé do monte. Então no terceiro dia, o Senhor desceu sobre o monte e mandou Moisés subir, porque ele tinha algo muito importante para entregar a Moisés. E quem lembra o que era? As tábuas da lei, os 10 mandamentos, que a gente aprendeu no bimestre passado. E que assim, sempre a gente vai estar falando deles. Por quê? Porque é a lei de Deus, é a vontade de Deus para as nossas vidas. Então, Deus entregou as tábuas da lei para Moisés ali no Monte Sinai. E enquanto Deus estava falando com Moisés, aquela nuvem escura, trovões, relâmpagos, sons de trombeta, e o povo que estava lá embaixo do monte estava ouvindo tudo, estavam temerosos, porque viram quão grandioso Deus era. E ali Deus entregou as tábuas da lei a Moisés, para que ele mostrasse ao seu povo. Então, crianças, olha só nesse monte que coisas grandiosas aconteceram ali. Então, crianças, existem lugares que são especiais para nós. Lugares onde a gente se sente bem, gosta de estar lá. Assim era o Monte Sinai para o povo de Deus. Mesmo que o povo de Deus sentisse medo, eles sabiam que lá, aquele monte, era onde Deus estava falando com o seu povo. Falava com Moisés, entregou as tábuas da lei. Então, a presença do Senhor estava ali naquele monte. Então, o povo de Deus se alegrava em estar ali. Mas, hoje, a gente não precisa ir até o Monte Sinai para ouvir Deus falar conosco. Por quê? Porque Deus, ele deixou a sua palavra. A Bíblia. É na Bíblia que a gente pode encontrar a vontade de Deus para as nossas vidas. Então, crianças, nunca esqueçam, não deixem de ler a Bíblia. Como é que vocês vão saber a vontade de Deus para a vida de vocês? Então, é através dela que Deus, ele se revela. Então é isso, crianças. Essa foi a aula de hoje, esse passeio que a gente deu até o Monte Sinai. E não se esqueçam, tá?
leiam as Escrituras, leiam a Bíblia, para vocês conhecerem cada vez mais a vontade do Senhor para a vida de vocês. Então, beijos, tchau!